eu sou a professora Bárbara Demarco, sou professora de língua portuguesa aqui do Colégio Liceu e hoje nós vamos estudar frases e os tipos de frases. Bom, a primeira informação que vocês precisam ter a respeito da frase é que ela é um enunciado que possui sentido completo. O que é isso, ter sentido completo, professora? Bom, sentido completo é quando ela está inserida em um contexto e aqueles que estão ali participando daquele contexto estão entendendo o que ela quer dizer. A frase expressa uma ideia com a intenção de comunicar alguma coisa, sendo uma coisa super importante, como estou com muita fome, ou sendo uma coisa mais trivial, como corri pelo parque. Para nós falarmos sobre a frase, nós temos que entender duas principais coisas. Que a frase vai se comportar diferente nesses dois principais momentos. Tanto na fala, como vocês já viram, quanto na escrita. Bom, a frase na fala vai funcionar de um jeitinho diferente. Por quê? Porque a fala, ela não tem os recursos gráficos que a escrita tem. Então, a frase aí, essa delimitação da frase vai ficar por conta da entonação, do sentido. Conforme eu for falando, aquele som vai ser produzido ali e vai gerar uma frase. Eu posso falar que esta caneta é excelente. Posso falar, que caneta excelente, ou esta caneta é excelente. Esta é a minha entonação que está exclamando aí que essa caneta é realmente muito boa. Agora, eu posso falar assim, que caneta excelente, hein? Então, essa minha entonação foi diferente. Na verdade, eu até pareci um pouquinho irônica, não é? Que eu queria dizer o quê? Que essa caneta não é boa, que ela, na verdade, não é ali excelente. Na escrita, nós vamos ter outros recursos gráficos, ok? Que vão ser responsáveis aí por essa delimitação. Por isso que na escrita é muito mais fácil que você localize, que você encontre uma frase. Bom, a primeira coisinha que nós vamos ver aqui é a inicial maiúscula, depois a pontuação final. Atentem-se, é pontuação final e não ponto final. E também o sentido, o contexto. Tipos de frases. Então, vamos lá. Eu preciso saber do quê? Da pontuação, da expressividade e da entonação. No texto escrito, é preciso considerar, primeiro, o sentido, que é o que a gente já vinha falando, o contexto. Então, o contexto ele é super importante para a frase. A inicial maiúscula, sempre iniciaremos a frase com a letra maiúscula, ok? Então, aqui, amanhã irei à aula de língua portuguesa. Eba, que maravilha! Então, a inicial aí dessa nossa frase será com a letra maiúscula, sempre, ok? Não esqueçam disso. E o sinal de pontuação no fim da frase. Esta é a delimitação da minha frase, da letra maiúscula até o ponto, a pontuação final. Professora, mas pontuação final então quer dizer ponto final? Negativo. Por quê? Porque essa pontuação final não vai ser só feita pelo ponto final, né? Eu posso delimitar e finalizar a minha frase não somente com o ponto final, mas também com o ponto de exclamação, interrogação e as reticências. Então, é muito importante que vocês se atentem a isso. Não é somente o ponto final que delimita e que finaliza uma frase, ok? Os tipos de frases, eles vão variar de acordo com o modo como eu estou utilizando, o modo como eu estou entoando, né, a minha frase. Então, eu posso ter uma frase declarativa, que vai ser tanto afirmativa quanto negativa, e ela vai servir aí para exatamente o que eu já disse, ou afirmar ou negar. Quando ela for afirmativa, ela vai terminar com a pontuação do final, né? Com o ponto final. E quando ela for negativa, declarativa negativa, também terminará com a pontuação final. Professora, então qual é a diferença das duas? Bom, a diferença aí tá no não, né? É que ele comeu todo o milho da minha salada. Essa é a afirmativa. Ele comeu, então ele foi lá e realmente fez essa ação.
esse frango não está bom. Então, aqui eu tenho o não para expressar que a minha frase é negativa. Então, tornando ela aí uma declarativa negativa. Eu vou ter também a frase interrogativa, que é utilizada quando eu faço uma pergunta, né? Podendo ser direta ou indireta. No caso das interrogativas diretas, elas virão com o pontinho de interrogação. Mas como você sabe se nem encostou nele? Então, eu tenho aí o ponto de interrogação. A exclamativa, ela vai expressar, exclamar. Olha aí, o nome já diz pra gente o que ela tá fazendo. Então, eu estou exclamando alguma coisa. Pode ser uma emoção, pode ser uma alegria, uma admiração, um medo, um espanto. Este frango está mal passado. Tá vendo que ao pronunciar, eu uso uma entonação diferenciada. E aí, nós utilizamos o ponto de exclamação. Eu tenho também as frases imperativas, que vão indicar essa dica, vocês vão adorar e vocês não vão esquecer mais. Por quê? Quando eu tenho a frase imperativa, é só você lembrar do imperador. O que o imperador faz? Ele dá ordem, ele dá comandos. Então, aqui nas frases imperativas, eu também vou ter ordens, comandos, conselhos, pedidos. Troca o frango, por favor, e também com o sinalzinho, né? Com o ponto de exclamação. E eu vou ter por último a frase optativa. Então, a optativa será utilizada para expressar o desejo aí, né? Vá com Deus, Deus te abençoe, espero que desta vez o frango esteja bem passado. E terminará também com a pontuação final, que será o ponto final. Bom, agora nós temos que entender as frases a partir de um ponto de vista um pouquinho diferente, que vai ser a partir do ponto de vista estrutural, da escrita mesmo, da linguística, da língua. Então, tendo em vista esse ponto de vista, nós temos duas aí determinações ou duas divisões. São as frases verbais e as frases nominais. As frases organizadas com verbos, elas são chamadas de frases verbais. Então, as frases organizadas com verbo são chamadas de frases verbais. Como em meu filho comeu o bolo todo. Sua irmã já acordou? Hoje é segunda-feira? Então, vamos ver aqui. Vamos marcar os verbos, né? O comeu, o acordou e o é. Queridos, muita atenção nesta parte, porque os dois outros exemplos vocês provavelmente tirariam de letra. Mas esse terceiro aqui, ele é muito interessante porque vocês esquecem desse verbo aqui, que é o verbo ser. Ele só está conjugado, ok? E nós vamos ter as frases organizadas sem verbos, né? Que são as frases nominais. Então, aí elas são frases sem nenhum tipo de verbo, como em atenção, menino, coisa estranha, que bonito, belo trabalho, bom dia a todos, rápido, por favor, antes tarde do que nunca. Bom, levando em consideração, eu vou colocar aqui, só por enquanto, para que a gente consiga. Depois eu jogo a câmera para o outro lado. Levando em consideração aquele terceiro exemplo lá, que vocês viram, que vocês podem ficar, assim, às vezes com alguma dúvida sobre o que é o verbo. Bom, eu sei que vocês já devem aí, saber de cor, está na ponta da língua e que aquele exemplo lá vocês tiraram de letra. Mas é sempre bom relembrar, e no português ainda mais, porque todos os conteúdos eles são pré-requisitos para os próximos que vocês vão aprender. Então, o que é um verbo, professora? Bom, o verbo é uma classe de palavras, né? Lá na morfologia, lembram? Então, ele é uma classe de palavras que exprime uma ação, um estado, uma mudança de estado e um fenômeno da natureza, como em os jogadores
foram para o jogo. Nós vamos agora para a praia. Você quer essa blusa? Estas chuvas estão deliciosas. Uvas, perdão. Estas uvas estão deliciosas. Chove muito aqui. Então, como vocês já estão aí craques também nos tipos de frases, vocês vão ver a pontuação aqui, ó. Ponto final, os jogadores foram para o jogo. Ponto final, nós vamos agora para a praia. Todas essas daqui possuem verbos, então elas são frases verbais, não é? E agora eu vou deixar a tirinha do Calvin. Bom, essa é uma tirinha muito engraçada do Calvin. Gosto de verbar palavras. O quê? Pego substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz. Acessar. Viu? Foi verbado. Verbar esquisito o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua num impedimento total. A compreensão. Essa tirinha ela é muito engraçada, mas também ela traz uma reflexão aí. O Calvin, ele é um menininho muito esperto e ele vai fazendo essas colocações sobre a língua. Ele coloca aí o exemplo do verbo acessar, que vem do substantivo, acesso. E aí ele fala, é uma coisa que a gente faz. Então, nós temos que entender que os verbos, eles são ações, na maior parte das vezes. Depois, eles também podem ser, né? Em uma parte aí menorzinha. Estados, né? Indicar estados, como ela é bonita, ela é inteligente, ele estava doente. Ou mudança de estado, como ele ficou bem. E fenômenos da natureza. Aqui, neste momento, nós vamos ter aí algumas questões, né? Então, aqui eu tenho as palavrinhas, na verdade. Produzir, negação, admiração e desejo. Vocês terão aí uns 10 segundinhos. Vamos fazendo junto? Eu acho que é melhor, né? Mas aí vocês vão ter uns 5 segundinhos enquanto eu vou falando algumas coisas para tentar preencher essas lacunas. Vamos começar aqui com esse primeiro quadrinho, né? Esse primeiro retângulo e com a resposta do primeiro quadrinho aqui. Frase, palavra ou conjunto de palavras que formam um enunciado com o objetivo de comunicar algo. E aí? Comunicar algo é negação? Comunicar algo é admiração? Comunicar algo é desejo? Vamos lá. Comunicar algo é produzir sentidos. Então, eu tenho que ter uma frase relacionada a um contexto, ok? Tipos de frases, vamos lá. Quanto à organização, essa organização aqui é uma organização sintática, é uma organização na estrutura da frase. E essa daqui é quanto à expressividade. Então, a pontuação, que nós vamos ver. Um spoiler ali. E quanto à entonação. Então, eu vou ter essas 3 participações aí. Frases interrogativas, que são aquelas que fazem perguntinhas, sendo diretas ou indiretas. Lembrando que eu posso fazer uma pergunta diretamente, então eu utilizo o meu ponto de interrogação, ou eu posso fazer uma pergunta subentendida ali, e aí eu coloco, ela não vai deixar de ser interrogativa, mas ela será pontuada ali com o ponto final. Exclamativa expressa espanto, medo, alegria, negação, admiração ou desejo. Produzir já foi, né? O que vocês acham? Admiração. Muito bem. Então, a exclamativa, ela também vai produzir aí essa admiração, esse espanto, alegria, medo, as emoções. Imperativo indica ordem, pedido, conselho, lembre-se do imperador. E a optativa vai expressar o quê?
um desejo. Vá com Deus, seja feliz, tudo de bom. Declarativa, ela vai expressar uma afirmação e também uma negação. Então, aqui nós vamos quase finalizar essa revisão. Falta só ver as frases quanto à estrutura. Eu tenho frases verbais e frases nominais. Lembrando, frase verbal com verbo. Frase nominal sem verbo, ok? Bom, meus queridos, bons estudos. Os conteúdos da aula de hoje vocês encontram no livro Terários, unidade 2, e na gramática, o capítulo 22, que vai tratar aí das frases, orações e períodos. Bons estudos e até a próxima aula!